Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas. Está no ar mais um Espaço Trabalhista, quarta-feira, 5 de julho de 2023, 19 horas 38 minutos pelo horário de Brasília. Eu peço a você que nos acompanha ao vivo, como sempre, que participe pelo chat, pelo bate-papo aqui no YouTube, deixe o like no vídeo e, é claro, se ainda não for inscrito ou inscrita no canal, se inscreva. Lembrando que este programa é uma realização em parceria com o Projeto Em Nome da Rosa, que tem como seu idealizador o Cristiano Araújo, nosso parceiro de sempre. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores que já chegaram, ou que vão chegar, ou que vão nos assistir depois, ou que talvez, não vão assistir hoje nem depois, mas podem depois assistir a reapresentação lá no canal Em Nome da Rosa, no domingo às 19h30, né? Geralmente é esse horário. Bom, então, pessoal, sejam bem-vindos e hoje nós vamos trazer aqui, como é de praxe, 2 temas da semana e a gente escolheu aqui, 2 temas que envolvem o governo federal e hoje talvez a gente não vai mudar um pouquinho o expediente, hoje talvez a gente não vai dar tanta porrada como a gente costuma dar, ou não, talvez pode pintar alguma polêmicazinha, mas aí pode ser que fique por conta do Cláudio, não de mim. Bom, então, vamos falar um pouco, sobre a situação do INSS, que nós temos aí praticamente mais de 1 milhão de pessoas na fila para as perícias médicas, lembrando que o presidente licenciado e hoje ministro da Previdência, Carlos Lupe, ele havia prometido acabar com as filas do INSS, mas ele vem encontrando dificuldades. Nós vamos colocar aqui a par para vocês quais são essas dificuldades, os desafios que o ministro vem enfrentando e vamos também dar uma contextualização para a gente não colocar também tudo na conta do ministro atual e mostrar para vocês qual é a realidade dos fatos com relação ao INSS, que já vem sofrendo, pelo que eu tenho percebido já há um bom tempo. E o outro tema envolve a logística, porque o presidente Lula anunciou a primeira obra do PAC, o PAC 3, e a gente não poderia deixar de tematizar esse tema da logística, que ele realmente é um tema muito importante para o Brasil, que a gente já falou aqui em algumas outras ocasiões, e a gente não poderia deixar de se furtar. E como eu combinei com o Cláudio, e aí vem a questão que pode ser polêmica, junto com a obra anunciada pelo presidente Lula, que é essa ferrovia leste-oeste, nós também vamos abordar a ferrovia Ferrogrão, que tem uma grande polêmica no STF, tem uma polêmica também em alguns ministérios do presidente Lula, e a gente vai abordar esse tema em conjunto e vocês vão entender, junto comigo aqui, com o Cláudio, por que esses temas se conectam e por que a gente precisa discuti-los. 2 temas, como sempre, muito importantes, muito importantes mesmo. Tanto é que eu brinquei com o Cristiano no último programa que, eventualmente, não entraremos no ar em alguma semana aí, se eventualmente haverá censura, dependendo do assunto, tá? Não, brincadeiras à parte, Cristiano. Bora lá falar desse assunto muito sério, porque tem, assim, 2 aspectos assim, que eu acho que dá pra gente começar bem essa conversa. O primeiro aspecto que me parece mais relevante é a ideia de uma nova versão do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Uma marca dos governos do PT, do governo Lula, do governo Dilma, e que o presidente Lula pretende retomar. E o aspecto que eu gostaria de discutir com você já em relação ao PAC é que o governo havia prometido, tudo bem, estamos somente no começo de julho, mas havia prometido para julho
o anúncio das obras, né, do conjunto de obras, né, que seriam tocadas no âmbito deste programa, do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. Contudo, o governo anunciou a primeira obra num contexto muito particular, né, de inauguração de um trecho e principalmente de anúncios também de investimentos privados para um trecho da ferrovia, que eu fiz agora há pouco esse sinal assim, né, porque eu também, aqui em São Paulo nós temos a Avenida Leste-Oeste, né, o corredor Leste-Oeste. E, claro, a ordem dos fatores não altera o produto, mas a ferrovia é oeste-leste, né? Exatamente para indicar, né, que o escoamento da produção do centro-oeste para para o estado da Bahia, para o litoral da Bahia, né, e tudo mais. Então, eu quero discutir com você esse aspecto do PAC, né, do porquê até este momento ele não foi divulgado no seu conjunto total. Tudo bem, estamos no início do mês, né, dando essa colher de chá aí para o governo, e também discutir com você como o governo anunciou essa primeira obra. Como eu disse aqui, num contexto particular em que foi o presidente Lula esteve na Bahia, anunciando investimentos privados para um trecho da ferrovia, e aí o ministro da Casa Civil é quem fala, não, ó, o trecho que vai ligar o estado da Bahia ao estado de Goiás é o que vai entrar no PAC, que ainda deve ser anunciado. À vontade, Cristiano. Bom, então, Cláudio, tu já deu mais ou menos a senha, né? Ele esteve no estado da Bahia e lembrando que todos, né, até mesmo pela expectativa que tem com o novo governo, o governo Lula ele tem tentado de alguma forma dar respostas rápidas. Por que isso, Cláudio? Para um governo que se espera, para um governo que está começando, é bom, né? Tu dá uma resposta rápida. E o governo Lula, ele aproveita, como tu bem disseste, né? Já que não dá para apresentar um rol de projetos, talvez ele tenha se precavido, né? Dizer, não, olha, eu vou moderar a proposta, embora eu ache isso um pouco provável, mas quem sabe, né? Até porque aqui a gente está conjecturando. Mas quem sabe o presidente Lula, né, e a sua equipe pensar, não, quem sabe a gente deixa para depois, para anunciar, né, um pacote de projetos que a gente quer mostrar, quem sabe a gente não anuncia um primeiro para dar aquele hype, né, para o pessoal ver que o governo quer dar uma resposta rápida. E aí o presidente, ele já sabe que provavelmente a obra vai demorar, e aí ele disse, olha, eu vou... Aí ele pediu aos empresários, né, celeridade com relação à obra, inclusive ele disse se precisar fazer hora extra, trabalhar no final de semana, que façam, porque essa obra ela precisa estar pronta antes, né, da eleição, antes do fim da eleição. Então, quer dizer, tá ali, né, o presidente Lula querendo já dar uma resposta, né, para ele ter pelo menos uma obra como legado seu, né, seja se ele for candidato ou se de repente apresentar uma outra candidatura, mas de qualquer forma, se a obra está andando, está em vias de terminar, já é alguma coisa que daqui a pouco pode servir como uma propaganda, né, uma propaganda positiva do governo, né, de uma realização do governo. Então, nesse sentido, acho que ele anuncia essa primeira obra, né, justamente para já dar uma resposta rápida, ainda mais que tem outras obras correndo junto, né, e a gente vai falar da Ferrogrão, entre outras aí que já estão em andamento, né, hoje mesmo eu estava vendo, inclusive, sobre a Transoceânica, né, que vai pegar justamente o estado do Mato Grosso, né, e vai haver ali uma parceria que vai entrar um dinheiro da Itaipu, né, para poder fazer a travessia para o Paraguai, né, uma parceria que está acontecendo entre os dois países para que se possa ter essa travessia, né? Então, quer dizer, tá rolando uma série de obras juntos e todas elas, né, Cláudio? E é claro que a gente vai delimitar, eu escolhi fazer assim, né, de delimitar da Ferrogrão e a Oeste-Leste justamente para não dar muita confusão.
porque quando tu começa a entrar nesse meio de querer analisar cada caso a caso, tu acaba confundindo, daqui a pouco tu tá misturando uma com a outra, então a gente resolveu delimitar. Mas, em suma, Cláudio, é isso, tá? É uma resposta rápida que o governo quer dar, por isso eu acho que ele já anuncia essa primeira obra. E o que dizer, Ainda mais claro, desculpa, né? Desculpa eu dizer, ainda mais sendo em um estado governado por um petista e sendo, né, um lugar onde o Lula tem muito voto. A Bahia, o PT é muito popular. Então, né, é uma forma de dar uma resposta. E essa agenda foi em Ilhéus. Salvo Isso. engano, em Ilhéus Que futuramente vai ter um porto, né? Isso, que vai ter um porto em Ilhéus. Mas assim, já que você trouxe o aspecto partidário, né, eleitoral partidário, eu posso confirmar, mas Ilhéus, salvo engano, o ex-presidente venceu, né? O ex-presidente que saiu derrotado no ano passado, salvo engano, ele venceu em Ilhéus. Eu vou confirmar, se ele não venceu em Ilhéus, eu vou confirmar porque, de fato, assim... Mas, assim, eu só trouxe isso porque o Cristiano falou do Estado, e, de fato, tanto é que tinha lá, tem como ministro de Estado da Casa Civil, um ex-governador, né? Um ex-governador que por 2 mandatos esteve à frente do governo da Bahia. Mas eu quero te perguntar, Cristiano, essa versão do PAC, ela é bem diferente das duas anteriores, porque, primeiro, tudo bem, não foi anunciada ainda, mas o que saiu na imprensa, né, o que conseguiram apurar, é que haverá mais iniciativas por parte do setor privado, ou pelo menos uma abertura, para não falar do interesse do setor privado, mas da parte do governo haverá uma abertura maior, né, para possíveis investimentos privados. Tanto é que a ferrovia Oeste-Leste, ela, para que o PAC, né, pelo que eu entendi, e aí você pode até me corrigir, Cristiano, mas pelo que eu entendi da cerimônia ali e do que foi dito no evento lá em Ilhéus, parece que para o governo assumir, né, a sua parte da ferrovia Oeste-Leste, né, principalmente, e me parece que é a parte mais importante, né, que é a parte que vai ligar o estado da Bahia ao estado de Goiás, precisa antes o setor privado que administra a ferrovia e que ganhou, né? E aí até a imprensa fez questão de sublinhar isso, né? A empresa que administra a concessão foi a única que disputou o certame, né? Foi a única a disputar a licitação, né? O leilão que ocorreu. E aí eu quero saber de você sobre esse dado, né? Que parece que veio para ficar e é muito do que você comentou no programa passado, né? De que qualquer iniciativa da parte do governo, seja do governo Lula ou de qualquer governo que virá, né? Parece que vai ter que incluir sim pelo menos um estímulo, né? Para que a iniciativa privada faça parte dos projetos. Sim, essa vai ser uma tônica, sim, Cláudio. Já há uma sinalização do governo federal, e a gente já falou sobre isso no programa passado, né? Que o próprio Rogério Seron falou que no PAC haveria, né, investimentos privados, que haveria essa parceria. E não só isso, né, Cláudio? Como a gente tem visto que o governo federal tem seguido muito daquilo que o governo anterior, né, já havia desenhado, né? Então é difícil de acreditar que não vai acontecer, porque sim, Cláudio, no plano de mobilidade, no plano nacional de logística, perdão, né, 2035, que foi lançado em 2021, o governo federal, né, 2021, governo anterior, ele queria de alguma forma, fazer com que o transporte no Brasil, a logística, fosse mais racional. E aí a ideia do governo anterior era fazer com que os trens, né, eles representassem até 30% da mobilidade no Brasil. E aí eles falaram muito claramente no texto, né, falava muito claramente que viria investimentos públicos e privados, e que o governo federal faria o possível para
fazer estímulos, né, para trazer estímulos para que os entes privados, né, se envolvessem junto com o ente público para que eles pudessem construir mais ferrovias, enfim, né? Então, isso já estava, de certa forma, precificado. Então, né, Cláudio, a gente vai ver isso cada vez com mais frequência, porque o próprio governo já admite que não tem recurso para fazer isso sozinho, e a gente tem os entusiastas, né, das parcerias público-privadas, que a gente já falou, né, no programa anterior, e isso virou uma espécie de uma crença dentro de alguns membros do governo de que não é possível fazer sozinho, né, o poder público é incapaz de fazer, e a gente já tem experiências, né, Cláudio, de concessionárias que cuidam de um trecho e outra cuida de outro. Por exemplo, no norte do país, isso é bastante comum, né? De repente, um sistema tal, quem cuida é a empresa tal. Daí, daqui a pouco, num outro sistema, quem cuida é uma outra empresa. Né? Isso já é uma realidade no norte do país. E provavelmente, já que são 3 trechos, Cláudio, né, dessa nova obra, né, que vai pegar, né, um novo porto que está para ser construído, né, provavelmente isso, Cláudio, vai fazer com que outros entes privados se envolvam nos outros 2 trechos, né? Como tu bem disseste, né? Vai ser um trecho primeiro de Ilhéus até uma cidade de Goiás, né? Que eu não lembro o nome, não tem como ficar gravando o nome das cidades, porque eu vi tantas, não é impossível a gente ficar gravando o nome das cidades. Aí depois de Goiás, ele vai para o Pará, e a ideia é parar numa cidade do Tocantins. Eu acho que é Figueirópolis é o nome da cidade. Pelo menos essa eu ainda lembro. que é o limite, né? Que a ideia é ir do Porto de Ilhéus, né, da Bahia, até Figueirópolis, no Tocantins, né? Essa é a ideia. Porque, assim, Cláudio, o que acontece? Porque nos últimos anos nós tivemos uma inversão da fronteira agrícola, aquilo que se chama, né, de o paralelo 16, que antes a gente tinha uma situação que era o seguinte, Cláudio, no paralelo 16, que corta Brasília, Goiás, uma parte de São Paulo e Minas, a maioria daquilo que escorria do setor agro ficava abaixo desse paralelo. Daí ali tem os principais portos, né, do sul e sudeste, era por ali que escorria a maior parte da produção e também dos portos, né? Porque os portos principais eram ali. Só que o que aconteceu? De 2019 para cá, com a nova fronteira agrícola, já começaram a plantar muito no Mato Grosso, na Bahia, no Piauí, no Tocantins e no Pará, começou a começar a investir muito em aeroportos, né, desculpa, em portos, perdão, né, nessas regiões, né, na região norte. Aí se ganhou destaque para o Porto de Belém, para o Porto de Barbacarena, eu acho que é esse o nome da cidadezinha, não lembro agora o nome da cidade, mas acho que é esse. O Porto de Itaqui, o Porto de São Luís, né? Esses portos começaram a ganhar alguma relevância, né? Porque a gente começou a ver uma inversão, né, desses estados que estão, né, acima do paralelo 16, começaram a ganhar um destaque com a nova fronteira agrícola, então começaram a se investir em portos e cada vez mais, né, a gente vai ver esse movimento mais ao norte e nordeste, justamente porque se está mudando um pouco, né, a ideia, né, do escoamento da produção, e com essa nova fronteira agrícola a gente deve ver, né, mais investimentos, e ali já tem, né, capital privado entrando, e como eu te disse, acredito que vai continuar acontecendo isso. Daí a gente não sabe se vai ser em um modelo de concessão para poder administrar, ou como é que vai ser.
Me parece que a ideia, até por isso que estão levando um tempo maior para definir os projetos e apresentar ao público, me parece que a ideia é exatamente essa, a captação, né, a estruturar melhor o financiamento dessas obras, desses projetos, porque como você destacou na introdução, nós estamos falando de vários projetos de grandes dimensões, né? Não são projetos pequenos, né? E aí me parece que é até por isso que o governo está tendo um pouco mais de cuidado. Agora, a gente também, e aí é uma crítica que temos feito aqui algumas vezes, a gente sabe que o setor privado, né, não será capaz, ele sozinho, de financiar estas obras, até por elas serem, né, dessas dimensões, terem essas dimensões. Como falaremos já também da Ferrogrão, porque a gente tem aqui o quê? Empresas que estão dispostas a administrar, né, as concessões por períodos longos, geralmente de 30, 35 anos, que é o caso até da empresa que venceu lá o certame na Bahia, e também disposta a construir trechos menores. Tanto é que nós temos aqui um exemplo muito claro de como o setor privado não está disposto mesmo a assumir os riscos, né, de obras dessa dimensão. Porque a empresa, e eu peguei aqui o nome da empresa para a gente passar para o público, né, a Bamin, que é a empresa mineração, a Bahia, perdão, a Bahia Mineração, é a empresa que adquiriu a concessão da ferrovia Oeste-Leste. E ela adquire a concessão do trecho, né, não só desse trecho que está construindo, mas de toda a ferrovia. Só que o que foi anunciado no domingo, lá na Bahia, é que o governo vai. Domingo não, perdão, foi na segunda-feira? Foi na segunda-feira, né, Cristiano? No evento de segunda-feira. O anúncio é que a empresa vai construir, pelo que eu tenho aqui o número para passar para o público, algo como 127 quilômetros entre as cidades aí de Ilhéus e a cidade de Aiquara, né? Isto num investimento que tem aí a estimativa de bater R$1 bilhão. Mas o que vai fazer a ferrovia, né, ser válida, ter alguma utilidade, de fato contribuir para o escoamento da produção lá do Centro-Oeste, exatamente dessa fronteira agrícola que vem avançando, é o trecho que o PAC vai assumir, que aí é o trecho da Bahia, da cidade de Caetité, salvo engano, na Bahia. Isso, Caetité, isso. Até a cidade, eu coloquei aqui na descrição do vídeo, só para pegar aqui, a cidade de Mara Rosa, em Goiás. Esse é o trecho que o governo vai assumir. Que aí aqui nós temos assim, é o trecho essencial da ferrovia, porque senão a ferrovia vai continuar sendo apenas usada para escoar o que é extraído de minérios nas regiões baianas, e não com essa função, cumprindo essa função para o agronegócio. E aí a gente acha que entra no que é essencial dessa discussão. Porque nós temos um governo, Cristiano, que tem falado sobre industrialização, tem falado assim, né, tem usado o termo, tá lá o Wallace Lara é repórter da Globo, o Wallace Moreira, economista que pertence ao Ministério do Desenvolvimento e Indústria, né, e Comércio, tá lá o Wallace e tem vários outros integrantes falando em neoindustrialização. Tem o Machado também, que é um cara desenvolvimentista também. Então, tem uma galera que tem falado, tem usado essa expressão. Mas aí que tá, Cristiano, nós estamos em julho, já há mais de 6 meses do governo, e principalmente das 2 últimas semanas para cá, o governo não apenas tem sinalizado, como tem anunciado medidas robustas para atender a demandas do agronegócio. E aí, se você já quiser falar um pouco da Ferrogrão, porque a gente tem um governo que está disposto, com o Plano Safra, que foi anunciado recentemente, e agora também assumindo obras que são mais de interesse do agronegócio do que necessariamente estariam no caminho, né, de uma integração maior, né, no sentido de vamos trabalhar pela neoindustrialização propriamente dita. Cláudio. Rapaz, tu anda lendo meus pensamentos, que era justamente aí que eu queria chegar. Pão. Essa expressão é melhor. Tu tá roubando meu pão, porque é justamente aí que eu quero chegar. Porque, assim, claro que sempre quando a gente consegue fazer a integração, né,
entre rodovias, ferrovias, como é o caso aí, né, Cláudio? Porque, assim, como eu te disse, esse é um tema bem difícil e é um tema facinho de tu te confundir. Porque, assim, a ferrovia, essa, oeste-leste, ela se conecta com a Ferrogrão. E a Ferrogrão, ela se conecta com a Norte-Sul. E aí, quando tu vai parar para olhar as conexões, cara, tu vai acabar te perdendo. Aí tu começa a ver as conexões com a Malha Paulista. Daqui a pouco tu começa a ver que uma malha ferroviária pode se conectar com essa rodovia que eu acabei de te falar aqui, né, que vai conectar com uma cidade no Paraguai, que a princípio as obras estão bem avançadas já, né, pelo menos ali a estrutura mínima eles já construíram, né, e também tem uma ferrovia, Cláudio, também que é a ferrovia transatlântica, que é uma rodovia que pretende passar que começa no Rio de Janeiro, numa cidade do Rio de Janeiro, e vai até uma cidade no Peru, né? Então, assim, tem um monte de obras, sabe, atravessando o Brasil, que, assim, eu nem me atrevo a dissecar muito sobre elas. Então, a gente fica muito mais nelas. Bom, aí, Cláudia, é justamente esse o problema que eu estou vendo, que a gente tá muito mais atendendo as demandas do agronegócio, né? Eu não vejo lá até grandes problemas, até porque a gente vai estar resolvendo um problema deles, e aí a gente já vai para Ferrogrão, tá? Lauro, eu vendo esse tema aí da Ferrogrão, eu descobri um negócio, para mim, chocante. Eu fiquei sabendo que o pessoal que mora ali na Sinop, São Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, né, que são assim as 3 cidades maiores produtoras do agro no Brasil. Tu acredita, Cláudio, que essas cidades elas estão escoando a produção deles, levando para os portos ou de Santos ou para os portos do Paranaguá, o porto de Paranaguá. Quer dizer, eles estão levando para muito longe para poder escoar a produção deles, né? Quando tem, como eu te disse, né, acima do paralelo 16, tem os chamados Portos do Norte, que é esse sistema que eu te falei, Barcarena, Belém, Itaqui, São Luís, e tem mais os outros 2 que agora eu não vou recordar muito bem. Mas, assim, esses são os... também entra nesses aí? Entra? Miritituba, sim. Sim. Sim, Miritituba também. Sim. Inclusive, né, onde quer chegar, né, o Oeste-Leste, né, a ferrovia Oeste-Leste quer chegar lá, né, quer conectar de um porto, né, do Porto de Ilhéus, e o destino final é Miritituba, né, essa é a possibilidade que está aberta com o trecho 3, né, só que, Cláudio, aí o que eles querem? Eles querem, né, que se acelere essa ferrogrão, porque isso vai dar uma possibilidade muito boa para o agronegócio, né? Vai diminuir muito, vai diminuir, se eu não me engano, parece que em 40% ou mais, né, o valor do frete. E só que assim, um dos problemas que está dando uma discussão grande é justamente com relação às emissões de gases, né? Que é uma discussão, por exemplo, que não acontece na outra obra que está acontecendo lá na Bahia, né? O pessoal já diz que vai evitar, né? Que não vai acontecer o mesmo problema. E também tem aquele outro cenário que eu acabei de comentar contigo, já que a gente está falando da Ferrogrão, que é de um parque nacional, que tem ali, né, uma comunidade indígena, e aí sabe como é que é, né? Um tema sensível e tal, né? Mas, cara, se sair a Ferrogrão, né, que aliás, né, para quem acha que é um projeto do governo anterior e tal,
calma lá. Não, quem começou esse projeto foi no governo Lula, hein? Foi no governo do PT que começou a ideia da Ferrogrão, foi ali que começou tudo. Se é que eu não estou errado, né? Mas pelo que eu sei, sim. Né? Foi no governo do PT que começou e agora eles estão tentando dar continuidade. E muitas, e ali para o agronegócio, como a gente falou, né, em questão de logística, de custo, de escoamento da produção, vai ser excelente, porque, como eu disse para ti, a gente está vendo uma mudança, né, na fronteira agrícola, e os portos do norte estão cada vez mais utilizados, e com essa ferrovia vai ser até mais fácil para escoar tanto para os portos do norte e também até mesmo, né, se houver a conexão com a ferrovia norte-sul, porque há como conectar, né, dentro dos sistemas, então fica até mais fácil para chegar, né, no Porto de Santos também, né, existe essa possibilidade. Mas como eu te disse, na minha avaliação e até mesmo do setor, fica mais fácil para poder, né, deslocar a produção entre o Mato Grosso, né, principalmente ali o Sinop, e a região norte, para fazer o escoamento justamente ali pela cidade, talvez até vai ser mais barato, né? Então, assim, Cláudio, tem essas vantagens, mas tem essa polêmica também, né? Que envolve aí o STF, envolve o próprio Ministério, né? Principalmente o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério dos Povos Originários, porque daí também tem aquelas questões, né, de que tem uns que não querem que saia nada, porque não pode passar pela floresta, né? Também tem essas questões que às vezes são bastante sensíveis, mas assim, Cláudio, eu tenho visto que o governo está bastante empenhado, né, de tocar essa obra, porque ele sabe que ele precisa agradar o pessoal, né, o pessoal ruralista, né? Então, assim, vejo que essa questão da mobilidade, da integração, ela é boa, mas assim, a gente não pode também só querer agradar, né, só a turma do agro, para um governo, como tu bem disseste, que tem um projeto de neoindustrialização. Bom, então é hora da gente aproveitar essa logística, de melhorar essa logística ainda mais, para que a gente possa levar isso para outros setores. Porque se a gente continuar só alimentando o agro, e eles que já têm bastante vantagem, né, a gente vai estar alimentando o nosso caráter de subdesenvolvimento e dependência, e a gente vai estar reforçando uma economia totalmente voltada para o agro, que não é o caminho que nós, desenvolvimentistas, que queremos um país diferente, não é o nosso objetivo. Eu, particularmente, não sou contra o agro. Acho que é bom a gente fazer integração, acho que é bom a gente facilitar a vida para esse setor que, querendo ou não, ainda paga as contas do Brasil. Mas a gente não pode simplesmente depender deles para sempre. E já que esse é um governo que diz que defende a neoindustrialização, sei lá o que isso quer dizer, está na hora da gente levar, né, os recursos para outros setores. Comecem a tratar de política industrial de forma séria para a gente levar esses mesmos incentivos que hoje a gente tem no agro para o setor industrial. Aí eu acho que a gente vai poder, né, dar um outro salto e não esse, né, que seria só alimentar nossa dependência e esse lugar de agroexportador de commodities e minérios, como, por exemplo, é o caso tanto da Ferrogrão, como é o caso dessa obra aí da ferrovia Oeste-Leste. E ainda mais, Cristiano, quando, não sei se você concorda, mas assim, quando a mensagem que parte do governo é a de que precisamos agradar. É? E aí, assim, Cristiano, eu vejo isso assim como o ponto,
o ponto mais crítico desses anúncios, porque é a repetição do mesmo erro. Porque não é com um plano safra de 360 bi que os ruralistas, que os atores do agronegócio, os latifundiários, enfim, vão aceitar, o nosso, porque me parece, e aí é o ponto que talvez eu deixo aqui para o público também se concorda ou não, mas assim, a mensagem é essa. Estamos fazendo isso não porque temos a compreensão de que estamos contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Fazemos isso porque precisamos dessa gama, desse grupo da sociedade. Só que esse grupo da sociedade não se compra com o plano safra, não se compra com investimento em ferrovias, não se compra com políticas públicas. Não é um grupo que vai aderir ao governo ou que vai declarar apoio ao governo e, eventualmente, a uma possível reeleição do Lula ou qualquer candidato que venha a ser apoiado pelo presidente da República, porque o Lula ou porque o governo do Lula está despejando quase 400 bi no agronegócio. Não é assim que funciona. Eles não deixarão de ter as convicções, o aspecto ideológico, isso aí não vai mudar. E aí eu falo que é a repetição, porque o Lula, por mais de uma vez na eleição passada, ele fez questão de lembrar dos tempos dele e lembrar que nos tempos em que ele foi presidente da República, o agronegócio conseguiu se desenvolver graças a políticas públicas dos governos dele. E não é mentira, é verdade. Agora, não espere do agronegócio uma espécie de agradecimento, de retribuição, né, pelas políticas públicas. Não é assim que funciona. E aí, por isso que eu acho que foi interessante o que você falou, Cristiano, porque a gente desconsiderou esse aspecto que é o aspecto que me parece que é o mais relevante para o governo, de precisamos agradar, precisamos anunciar, precisamos despejar recursos públicos para que a gente possa retomar não apenas o diálogo, como a adesão desse grupo ao governo. E aí eu digo isso, Cristiano, porque no final das contas, e aí eu concordo com o que você falou, eu particularmente acho que o governo tem que entrar em todas as grandes obras, tem que fazer investimento, tem que fazer essa integração das linhas, independente de se vai agradar ou não o agronegócio. O plano safra. Cara, eu não sou contra, sinceramente eu não sou contra. Agora, nós estamos todos aqui ansiosos e eu espero que não iremos morrer sem ver o dia em que haverá um plano industrial, um anúncio de subsídios para a indústria brasileira, algo do tipo. Porque, assim, não é que uma coisa anula a outra, né? Não são itens excludentes, não é disso que nós estamos falando. Ninguém quer acabar com o plano safra para estabelecer uma política de subsídios apenas para a indústria. Não, eu acho que dá para se dialogar. Agora, desculpa, eu sinto muito, mas a impressão que eu tenho, partindo do governo, é que estamos com o maior plano safra da história para tentar agradar. Estamos investindo na ferrovia Oeste-Leste e também tentando retomar a Ferrogrão para agradar. Tudo isso buscando alguma divisa eleitoral, sendo que esse grupo não vai. Eu acho isso muito difícil. Não, e a vai Norte Sul não é muito diferente também, Cláudio. Hã? E a Norte-Sul e a ferrovia Norte-Sul não é muito diferente também. Então, e aí a gente vai reparando que o governo está, pelo menos é a mensagem que passa. Se estamos lendo errado, é porque a mensagem que parte do governo é essa. Precisamos agradar o agronegócio. Tá, precisamos mesmo? Não é que o governo tenha que abrir mão de um plano safra, não é que o governo tenha que abrir mão do diálogo com o agronegócio, mas assim, o que eu quero dizer é, o governo tem que abrir mão dessa ideia de que é possível comprar esse grupo, é possível garantir a adesão desse grupo a um eventual apoio ao governo ou, eventualmente, até a sucessão desse governo. Sabe, eu vejo aí o ponto mais crítico dessa história toda. Porque isso quer dizer o quê? Que ano que vem, de novo, plano safra, mais subsídios e mais investimentos para o setor. Aí no ano seguinte, plano safra, mais subsídios, 2026, plano safra, mais subsídios, e aí chega na eleição, que é quando esse grupo se expressa geralmente, esse grupo vai se expressar, não vai se expressar nesse todo grupo apoiando o governo e reconhecendo, é essa a palavra, o Lula,
ele cobra desse grupo um reconhecimento. E, infelizmente, esse reconhecimento nunca virá. Eu digo infelizmente porque, de fato, eu ouço o presidente Lula falando e eu concordo. Acho que os governos dele, principalmente os dele lá atrás, de fato, o que tinha à disposição fizeram pelo agronegócio brasileiro. Agora, esse reconhecimento nunca virá. E aí o governo tem que parar de pensar e de fazer as coisas achando que precisa haver reconhecimento, que o reconhecimento vai vir, porque numa dessa aí, como o Cristiano falou agora há pouco, abre-se mão de explorar e de, depois de muitos anos, retomar a agenda da industrialização, porque os recursos são finitos, não são recursos infinitos, não tem à disposição. Por exemplo, se deu quase 400 bi para o agronegócio, não é possível dar quase 400 bi para a indústria. Agora, de novo, eu reforço, e é o que eu espero que o governo faça, e contando com todos esses integrantes desenvolvimentistas que tem no governo, e também com todos os outros que assessoram, que cobram do governo, que fazem consultoria, que o governo, em breve, lance um plano, né? À vontade. Cláudio, e assim, né, tem outra coisa também que a gente precisa contar, né? Como a gente falou, né, o governo Lula ele tem um produto final, né? O produto final, agradar o setor agro. E ele tem o produto intermediário, que é o quê? Criar empregos, gerar empregos, porque grandes obras como essa vão gerar empregos, inevitavelmente, né? Essa obra mesmo, por exemplo, aí no primeiro trecho, tem uma previsão de gerar mais de 1.000 empregos, né? Então, assim, o governo já pensa nisso, porque a obra pública, geralmente, né, ou se tiver ali, né, a parceria com o setor privado, igualmente, vai dar muito, vai gerar emprego, né, por um tempo, né, enquanto a obra estiver ali de pé, vai estar gerando emprego. Então, também tem esse pacote intermediário. Mas, assim, Cláudio, eu acho que tu tocou num ponto que ele é muito relevante, né? Porque quando o governo tem, né? E a gente fala isso, né? Porque a gente sabe que nós estamos tratando de operadores da política, como a gente costuma dizer aqui, né? No espaço trabalhista. O problema é o seguinte, é que quando tu pensa em atacar nesse sentido de ter como produto final um grupo que sempre te rejeitou, como é o caso do agronegócio, o grande problema é o seguinte, né, Cláudio, é que a gente vai estar reforçando, né, o nosso caráter de uma economia agroexportadora de commodities, de uma economia de pouca sofisticação produtiva, né? E a gente vai estar sempre jogando da mesma forma que se jogou nos outros governos anteriores. Porque aqui, Cláudio, sem querer, querendo, ou tu já jogou bomba do que é a economia política do governo Lula. O que o governo Lula fez nos governos anteriores? Ele até tentou ali alguma política industrial setorizada, teve algum sucesso, principalmente com a Petrobras, né, e alguma coisa com os portos que ele tentou ressuscitar, né, mas a gente viu que depois acabou dando em águas, né, mas assim, a política a política industrial do PT foi assim muito pouco elaborada e a gente viu o quê? A gente viu o Lula injetando rios de dinheiro no agronegócio, né, recebendo uma série de incentivos fiscais, né, tributários, enfim, né, enquanto que ele alimentava o povo com, né, os programas sociais e com o emprego enquanto tinha. Só que hoje a gente não tem mais aqueles empregos, né? Hoje o mundo do trabalho mudou, né? Hoje os empregos sumiram, né? Desde 2010 o Brasil não cria mais novas vagas de emprego, certo? Em 2010, até onde me consta, a gente estava mudando de um governo do PT para outro, né? Então, Cláudio, o cenário é diferente, mas algumas coisas não mudaram. O Lula, não confio que ele vá investir no setor industrial, porque o limite da economia política do Lula é essa. Finge que vai criar uma política industrial,
vai lá, investe rios de dinheiro no agro, né, para reforçar esse caráter de dependência, desenvolvimento, de subdesenvolvimento, de uma economia agroexportadora, de commodities, de minérios de ferro, pouca sofisticação produtiva, né, nos deixando de novo à margem da armadilha da renda média, né? E programas sociais, cara. Vai ser isso aí, a economia do governo do PT, tá? Eu estou aqui, né, precificando o que vai ser a economia da gestão do Lula. Eu acho que não vai fugir muito disso, Cláudio. É lógico que, como tu bem falou, né, e esse era o meu desejo, inclusive, né, num dos programas lá no Disparada, né, a gente estava falando justamente sobre isso, Fausto Oliveira, né, falou justamente disso. Quem dera o governo brasileiro desse uma parte dos seus recursos para outro setor, tivesse uma previsão orçamentária, por exemplo, para a indústria, tu tivesse uma série de incentivos fiscais para que o setor fosse planejado. Porque hoje, Cláudio, eu acabei de dizer aqui uma frase, né, que o agro hoje ele sustenta o Brasil, é ele que paga as contas, né? Acabei de dizer isso. Mas por quê? Porque é um dos poucos setores no Brasil que a gente consegue ter uma previsão orçamentária, a gente tem uma ideia de como desenvolver ele, diferente do setor industrial. Agora, tu imagina se, Cláudio, se a gente começasse a investir, tivesse uma previsão orçamentária todo ano para a indústria, a gente tivesse começasse a desenvolver um know-how, começasse a saber onde é que a gente, que setores a gente queria investir para a gente chegar à sofisticação produtiva, que é isso que nós, né, desenvolvimentistas queremos. Imagina se a gente tivesse isso nas nossas possibilidades, né? Porque, como eu disse, a gente gosta de integração, a gente quer, né? Não, aqui a gente não é o PSOL, quero reforçar isso com o público, eu não sou contra o agro, tá? Muito pelo contrário, o agro ele tem a sua importância, não, a gente não fica aqui dando gritinho, esperneando, é latifundiário, não sei o quê, como vocês costumam ver aí no PSOL, tá? Aqui a conversa é outra, a gente não é contra o agronegócio, a gente é contra a dependência eterna do agronegócio. Isso a gente é contra, com certeza, porque nós pedimos uma industrialização. E já que o governo se propõe, né, de ter uma agenda de indústria, né, tanto é que fala muitas vezes de neoindustrialização, tivemos aí pelo menos umas 2, 3 palestras sobre o tema, né, e alguns painéis que estão rolando aí de vez em quando. Então está na hora do governo apresentar, né, uma proposta e que a gente possa ter uma dotação orçamentária para que a gente possa sair dessa armadilha da renda média, que a gente possa sair dessa armadilha da pouca sofisticação produtiva. E para dizer que eu não sou nenhum hater do setor do agro, por que a gente não poderia usar, por exemplo, né, os próprios neodesenvolvimentistas, né, o Ciro Gomes, né, por exemplo, na última campanha, falou, quem sabe no próprio agro, até o Aldo tem falado sobre isso recentemente também, por que de repente no próprio agro a gente não pode começar a dar um pontapé inicial na nossa industrialização? Ué, por que não? A Nova Zelândia é um caso. A Nova Zelândia, para ela chegar a uma maior sofisticação produtiva, ela também era uma economia do agro. Um dia ela pensou, por que de repente eu não faço um produto mais complexo com esse produto agrícola? E aí ela começou a investir nisso, e hoje a Nova Zelândia, desculpa, não é a Nova Zelândia, é a Austrália, perdão. A Austrália hoje, ela exporta para o mundo todo esses whey, essas coisas aí, sabe, que o pessoal usa nas academias, né, os suplementos alimentares, muitos deles são feitos lá na Austrália, foram eles que criaram, né? Então, quer dizer, a gente pode, a partir daquilo que a gente já sabe fazer,
né? A gente pode produzir coisas novas, coisas mais complexas, até que a gente chegue a uma sofisticação produtiva, que é o que muitos países fizeram, né? A gente até costuma falar que eu e o Cláudio, a gente já falou em off, né? Por exemplo, a Hyundai, né, na Coreia do Sul, vocês acham que o HB20 surgiu do nada? Simplesmente um dia eles disseram, nós vamos fazer um carro HB20 e o HB20 surgiu? Não, a Hyundai ela trabalhava com outros setores muito diferentes, e aí eles começaram a fazer começaram a mudar, né, começaram a tentar diversificar, né, a companhia, até que um dia eles começaram a construir o HB20. Então, assim, pessoal, a gente, talvez o agro, né, e muitos desenvolvimentistas trabalham nesse sentido, porque é um potencial que o Brasil tem, pode ser que seja um caminho para a gente encontrar alguma coisa que faça com que um produto primário se torne um produto de maior valor agregado. São caminhos, né, Cláudio? Mas a gente não pode, Cláudio, e como volto a frisar, a gente não pode cair nessa ideia de ficar alimentando um grupo para fins políticos e continuar nessa armadilha da dependência que a gente está falando aqui. E é muito curioso, né, como a saída para o que você chama, né, de produto intermediário, que é a geração de empregos, não é outra a não ser a neoindustrialização, como o governo tem falado, a reindustrialização. Porque Cristiano, é sério que, de novo, iremos apostar em algumas obras e anualmente esses planos safras que, pelo amor, né? De novo, assim, eu também não tenho nenhuma objeção ao agronegócio. E acho que o que o Cristiano falou aqui dá mostras de que o agronegócio não precisa de 400 bi. Ele já é autossuficiente há algum Ele já tempo. tem muito, ele já tem uma... Cláudio, os caras têm uma série de benefícios tributários e fiscais, eles têm uma previsão orçamentária, eles têm plano safra, cara, todos os anos eles têm eles já têm recursos suficientes. Tem a lei Candir, né, que facilita para que eles possam exportar o nosso produto para que eles não sejam tributados, né, quando exportar para os outros países. Então, assim, é um setor que tem uma vantagem competitiva enorme. Não é à toa que o nosso setor agro é competitivo. Agora, voltamos de novo ao raciocínio. Tu imagina se a gente tivesse 1/3 desses incentivos para o setor industrial, como, por exemplo, fez a Coreia do Sul, como fez a China, e outros países que estão começando a se desenvolver. A gente está vendo, Cláudio, infelizmente, que alguns países estão começando a saltar na nossa frente. O Vietnã, né, a Tailândia, agora, por último, a Indonésia, né, uma economia que vem crescendo. Né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. O que esses países estão fazendo que a gente está deixando de fazer? Né? Sim, eu aposto que eles não estão só no agro. Não, e quando eu falo do que você falou, do que você trouxe aqui para o programa, é que se tirar o plano safra do agronegócio, ele não deixará de ser competitivo. Porque há outras vantagens para além do agronegócio, do plano safra, e talvez a principal vantagem é o que você falou do planejamento. A maior vantagem do agronegócio é o planejamento, é a dotação orçamentária, é a previsibilidade. Qualquer outro setor, e aí aqui no Brasil nós não temos nenhum outro setor. Não é que o agronegócio ganha mais do que outros setores. Não, o governo, e aí eu não sei se o governo Lula tem disposição política para inverter essa lógica, mas assim, o que nós temos visto é que outros setores não têm espaço nenhum, nem mesmo na agricultura, porque, vamos lembrar, estamos falando aqui do agronegócio. Enquanto o agronegócio está levando quase 400 bi do Plano Safra, a agricultura familiar, que inclusive vários integrantes do Partido dos Trabalhadores e membros de movimentos sociais gostam sempre de lembrar, com razão, que a alimentação, aquilo que vai para a mesa das famílias,
parte da agricultura familiar e não necessariamente do agronegócio, e isso é uma afirmação verdadeira, né, Cristiano? A agricultura familiar, neste governo, conseguiu meros 77 bilhões de reais. Estamos falando aí de um quinto do valor que o governo atual está disposto a investir em projetos, enfim, né, projetos todos eles da chamada agricultura empresarial, que é o agronegócio. Então, Cristiano, eu particularmente, assim, de novo, não tenho nenhuma objeção ao agronegócio, mas acho que o agronegócio já deu mostras suficientes de que não precisa anualmente ou a cada 2 anos de um plano safra. Não há essa necessidade, porque deu mostras de que já é competitivo e consegue, como os liberais gostam de falar, né? Consegue andar com as suas próprias pernas. Agora, o que nós temos, e aí isso é muito grave, nós temos uma indústria que está decadente, a indústria brasileira decadente, extremamente atrasada, muito atrasada, e o que você falou sobre a preocupação do governo em geração de empregos, na boa, de novo, eu não consigo enxergar outra saída, se tiver outra saída podem falar, mas eu não consigo enxergar outra saída a não ser empregos em fábricas, em indústrias, em produtos com alguma sofisticação, com algum valor agregado. Eu moro num distrito industrial. E eu sei, veja só, um distrito industrial, então assim, tem algumas condições aqui para as empresas se instalarem e tal, e eu vejo como a maioria das pessoas que trabalha aqui tem uma faixa salarial, um rendimento salarial bem superior a pessoas que vivem na periferia, nas franjas da capital paulista, por exemplo, que dependem muito mais do setor de serviços, do comércio e por aí. Aqui não, aqui nós temos uma média salarial que é maior e fora, né, algumas vantagens trabalhistas para muitas pessoas hoje em dia, né, que é, por exemplo, a ideia de folgar no sábado, de ter o domingo, de ter uma jornada de trabalho estabelecida, né, em que a pessoa, se trabalhar mais, vai ganhar hora extras. Então, assim, sabe aquele que é um modelo que algumas pessoas podem falar, né, não, modelo antiquado e tal, mas é o que tem dado previsibilidade, segurança para as famílias, pelo menos as famílias com quem eu lido aqui, com quem eu converso, com quem eu dialogo, né, a certeza de que vai ter um salário no final do mês, a certeza de que vai trabalhar todos os dias na mesma faixa de horário e que vai poder fazer algo depois do expediente ou no fim de semana. Desculpa, mas isso ainda é muito importante, principalmente no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas. Né, Cristiano? Então, eu dou uma palavra para você porque, feitas essas ressalvas aqui, eu também não tenho objeção do negócio, não. Agora, o que você me falou aqui e o que eu também leio é que agora o agronegócio já pode andar com as suas próprias pernas. E eu acho não. Temos outros tantos setores, até mesmo, não precisa ficar na indústria, não. Setor de serviços, não tem. Longe de ter. O governo, no máximo, é o Simples Nacional, que é uma vantagem, né, que o governo deu a quem presta serviço. Né, que é uma vantagem, não, que é uma espécie de subsídio, mas não necessariamente é um subsídio. Né, que é um regime diferenciado aí de tributação para quem presta serviço, principalmente os MEIs. Né? Então, Cristiano, a gente tem que, pelo menos nesse ponto aqui, acho que a gente tem que tocar essa discussão, porque a gente tem visto que o governo talvez não tenha disposição política para inverter. Tanto é que, mesmo apoiado pelo MST, mesmo apoiado por outros movimentos da agricultura familiar, foi lá e decidiu dar 5 vezes mais para a agricultura empresarial do que está dando aí para a chamada agricultura familiar, que, de novo, é quem, de fato, alimenta as famílias brasileiras, porque é o alimento que chega na mesa das pessoas, a maioria, pelo menos, parte das cooperativas e não da agricultura empresarial, que tem sua importância, tem sua relevância, e como você disse, por ter todos esses subsídios, é quem tem pagado a conta recente aí do Brasil. Cláudio, e assim, vai continuar, a gente vai estar reforçando ainda mais, porque, como tu bem disseste, né, se a gente conseguir fazer essa integração entre as ferrovias, que a gente sabe que isso vai demorar para acontecer, porque a gente sabe que acontece uma série de problemas com esses tipos de obra, daqui a pouco muda governo, e às vezes pode acontecer alguma coisa lá na frente, tanto é que esse é um dos receios, né, do governo Lula, né, por isso que ele pede pressa com essa obra, né,
justamente para entregar e não dar um problema lá na frente. Isso são palavras do próprio Lula, né? O presidente Lula. Mas, assim, Cláudio, a própria ferrovia Norte-Sul, né? Que na verdade não é Norte-Sul, na verdade ficou muito mais para uma Norte-Sudeste, eu não sei muito bem como chamar, porque na verdade ela não chegou, né? Ela, no máximo ela chegou aí no estado de São Paulo. Eu só não lembro o nome da cidadezinha, Estrela do Oeste, eu não consigo lembrar o nome do município aí. Salvo engano, eu acho que é A a Estrela do Estrela do Oeste. Oeste, né? A É. Estrela do Oeste, né? Aí depois chega para Panorama, e daí de Panorama para chegar em Chapecó, e de Chapecó é para chegar a Rio Grande. Eu sei que esses trechos ainda precisam de uma autorização, esses últimos trechos. Mas ainda tem essa previsão, né, de chegar até Panorama. Hoje chegou até Estrela do Norte, né? Mas assim, foi muito difícil de chegar até lá, porque teve Estrela do Oeste. investigações. Estrela do Oeste, isso, perdão. Estrela do Oeste. Foi difícil de chegar lá, porque também teve investigação no Ministério Público Federal. Não podemos esquecer que tivemos uma lava-jato, né? Porque teve aí Camargo Correia e outras empresas que se envolveram. Então, assim, foi difícil de realizar essa obra e ela chegou só até São Paulo, né? Ela não conseguiu descer até o Porto de Rio Grande, né? Que seria o destino final da obra, né? Mas assim, Cláudio, todas essas obras que podem inverter o polo, como eu te disse, que a gente está vendo essa inversão do polo agora, né? Abaixo do paralelo 16, que corta Brasília, a gente está começando a ver que diminuiu um pouco, né? Houve uma redução gradativa, né, do escoamento da produção, dos portos e também da plantação, né? Hoje a gente está vendo, por exemplo, que o polo forte, né, o core, né, do agronegócio hoje é no Centro-Oeste, principalmente em Sinop e região metropolitana de Sinop, Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, e depois a gente tem essa fronteira que está abrindo tanto no norte quanto no nordeste. E aí a gente tem essa possibilidade de aproveitar melhor os portos, né? Inclusive teve um dado, acho que em 2019, que nós vemos, Cláudio, em 2019, que as toneladas, né, que passaram pelos portos do norte passaram do volume do Porto de Santos, só para te ter uma ideia, né? E o quanto que a gente está começando a ver essa inversão, né? Mas o Porto de Santos ainda recebe muitas toneladas de agro, de farelo, de soja, e o de Paranaguá também, né? Fica no Paraná. Mas, enfim, a gente está tentando fazer toda essa integração, mas não sem polêmicas, né? E a grande polêmica aqui, né, é, é essa ferrogrão que a gente não sabe como é que vai andar. No STF ela ainda está sendo discutida, né? O governo federal quer tocar, mas tem essa questão polêmica, né? Que envolve um parque nacional, envolve uma comunidade indígena, né? Então tem essas questões sensíveis, né? Não sei se é possível, né, Cláudio? Mas se pudesse desviar a rota para não pegar o tal do Parque Nacional, quem sabe? Não sei se há essa possibilidade, porque já aconteceu em outros projetos de, às vezes, ter uma área sensível de conservação ambiental e mudaram a rota. Eu só não lembro agora qual é a obra, mas talvez, não sei se há essa possibilidade, talvez poderia ser uma possibilidade para que a Ferrogrão saísse. Porque, assim, Cláudio, a gente não pode também entrar numa celeuma de alguns ambientalistas, de alguns grupos que não querem a integração e desenvolvimento do Brasil, a gente proibir tudo, né? Senão também a gente dá razão muitas vezes para as turminhas mais reacionárias que ficam às vezes porque existem pautas que realmente
são importantes na área ambiental, na área que cuida dos povos tradicionais, e a gente precisa respeitar isso. Só que, assim, cara, algumas coisas às vezes extrapolam, né, Claudio, e até fomentam mais, né, o desdém ou até mesmo o ódio, né, de alguns setores da sociedade com esses grupos, porque muitas vezes eles acabam atrapalhando o desenvolvimento regional. Desculpa eu dizer alguma coisa polêmica nesse sentido, mas eu preciso dizer. A gente falou aqui há poucos dias, né, da foz do Amazonas, né, que é até uma pessoa ligada ao CA da Petrobras esteve aqui, né, e ela esclareceu a polêmica, dizendo que não é bem assim, que a comunidade lá indígena que foi citada, eles vivem muito longe dali, não tem os tais dos corais que jogaram aí na imprensa, e a situação é completamente diferente do que estão tentando jogar alguns grupos, e a gente precisa ter cuidado. Então, assim, nesse sentido, com a Ferrogrão, e aí vai a nossa polêmica, eu acho que a gente precisa encontrar um denominador comum, encontrar saídas para que ela saia assim, mesmo que a gente vá reforçar, né, alguns grupos, mas aí também, né, depois é com o governo, né, de arranjar uma saída para que a gente possa, né, não só ficar agradando o agronegócio, como a gente disse. Queremos a integração, queremos que o agro tenha mais vantagens para ele poder se desenvolver e ser ainda mais competitivo? Queremos, até porque depois talvez eles não vão mais precisar do plano safra, né, Cláudio? Porque já são competitivos, vai fortalecer, né, com uma logística melhor. E é argumento deles também, isso vai tornar ainda mais competitivo o setor. Então, aí não vai precisar mais do plano safra, porque o agronegócio anda com as suas próprias pernas, e sobra recurso para a gente investir aquilo que a gente investe no plano safra para a indústria, talvez, né, já que é o governo que se propõe na indústria, e aí a gente consegue sair do caminho e da discussão inócua, aquela entre agroindustrialização. Não, seguimos o caso de outros países, e sem viralatismo aqui, tá? Estados Unidos. Estados Unidos é um país que é um potencial agro e um potencial industrial. Por que a gente não segue esse caminho? Tem outros países que a gente pode se espelhar, que também são potenciais industriais e também são potenciais também na área do agro. Né? E por que a gente não pode conciliar os dois? Né? E é justamente isso, né, que os novos desenvolvimentistas trabalham. Eles não querem ficar nessa dicotomia entre ou é agro ou é indústria. Não, a gente pode ter os dois. E é tendo os dois é que a gente mostra a diferença. Né? Então, é isso, Cláudio. Sim. Podemos fazer integração? Claro. Podemos fazer um esforço para tornar o setor mais competitivo? Claro. Mas, então, ok, o setor anda sozinho agora, pegamos o dinheiro do Plano Safra, tocamos para outro lugar e vamos desenvolver o Brasil em outras áreas também. Sim. E aí, inclusive mobilidade urbana. Inclusive. Porque a gente está falando aqui, né, Cláudio? Porque, transporte público dá dinheiro também. Né? E vamos lembrar que o responsável pelo transporte público estava lá com o Lula também. Né? Então, por que a gente não. Que a gente está falando agora, né, do setor ferroviário para produção. Mas cadê o setor ferroviário para a gente investir no deslocamento das pessoas? Né? Transporte de massa, conexão, né? Ônibus, metrô, ciclovias, enfim. Onde é que está essa discussão? Onde é que está essa discussão? Essa discussão a gente quer também. Sim. E aí é mais uma amostra, né, de como o governo, pelo jeito, ainda, né, pelo menos, de novo, é a mensagem que passa, a gente está tirando conclusões a partir da mensagem que passa, né?
É mais uma mensagem do governo no sentido de, neste momento, isso não é prioridade, neste momento, isso não é importante. No momento, é importante restabelecer. A discussão é apenas a logística, que é produção. A gente quer saber de mobilidade urbana, porque na época da eleição, né, principalmente eleição municipal, a gente ouve falar muito de mobilidade urbana, mas a gente não vê nada acontecendo. E como a gente disse aqui, né, e como a gente tem lido na imprensa, quando a gente fala de ferrovia, é para produção, é logística. Nós não estamos falando de mobilidade urbana, que é o que esse governo deveria estar mobilizado. Com o pano, e aí, tendo como pano de fundo essa preocupação que, de novo, parece ser muito mais eleitoral, muito mais preocupada em um possível reconhecimento do setor do que necessariamente até esse aspecto logístico, de escoamento, né? Mas vamos lá, eu vou passar aqui no chat, agradecendo o Moacir Surdo, agradecendo também a G Brandão, agradecendo ao Adriano Garcia, nosso editor responsável, que mandou aqui um super stick, disse que a objeção que ele tem ao agronegócio é que há uma pouca a ausência, né, da função social do setor. O pensamento é sempre mais na exportação, em detrimento do mercado interno e das necessidades da população. E a Eugênia escreveu, né? Quando será que os brasileiros terão chances de emprego no setor de infraestrutura? O que o Brasil entregou de patrimônio já pronto para os privados, nacionais e gringos explorarem não é brincadeira. A Eugênia sempre está com a gente aqui, ela também participa, seguiu a gente lá no Instagram. O Adriano até concorda aqui que chão de fábrica compensa muito mais do que setor de serviço. Fora a organização dos trabalhadores, que no setor de serviços não existe, né? A organização. Não, e uma coisa aí que tu comentou e que agora o Adriano falou, isso que nós estamos falando daquela indústria, aquela do século XX. A gente não está falando isso, a gente não está falando da indústria que os novos desenvolvimentistas estão falando, do encadeamento, da conexão entre a indústria moderna com nanotecnologia, né, com o encadeamento, né, que é o mais importante na indústria de hoje. Inclusive, né, Cláudia, a gente não sabe qual é a visão de indústria do governo federal. A visão de indústria do Wallace Moreira eu conheço, eu assisti a ele, eu conheço. A visão de indústria do Machado, eu acho que é Felipe Machado, eu não lembro o nome dele, eu conheço, acompanho ele, eu acompanhava ele lá no Twitter, eu tinha o contato dele, né? A visão dele de indústria eu conheço, né? Mas, assim, eles estão seguindo ordens. Não conheço qual é a visão de indústria do Alckmin, né? E eles, né? O chefe é o Alckmin, né? Ele que vai dar as cartas. E aí, qual é a visão de indústria do Alckmin? Porque aquilo, né? Muitas pessoas enfatizaram o discurso do Alckmin. Ok, o discurso, né? Até muita gente diz que o pessoal fez brincadeira, né? Dizendo, ué, será que ele andou lendo o livro do Ciro? O pessoal fez brincadeira até na época quando ele falou, né, com a imprensa. Mas é aquilo, né? Existe uma distância sobre aquilo que é o falado e aquilo que é o praticado. E eu tenho a dúvida se vai haver o praticado, né? Até para ser criticado, né? Assim, no além essa certeza, né, de que algo será praticado para ser criticado, mesmo que seja para ser criticado. Porque. E assim, ô Cláudio, deixa eu só terminar um negocinho que eu acabei esquecendo de falar. Não, e tu falou aí, né, da tua cidade aí, né, que tem os incentivos para a indústria, né, se instalar, e a gente vê que as pessoas que trabalham na indústria, elas têm uma qualidade de vida melhor, né? A gente vê que muitas vezes a pessoa constrói a vida dela em torno daquilo. Por exemplo, em Camaçari, né, a gente viu as reportagens das pessoas que se formaram, compraram carro, compraram casa, tudo ali, né, trabalhando em Camaçari. Eu fiz uma amizade comigo que trabalhou na Ford e toda a vida, cara, ele comprou carro, ele financiou o casamento, cara, assim, ó, tudo que tu pode imaginar na vida dele passou pela Ford. Ele ficou, deixa eu ver, quase 20 anos na Ford. E assim, tudo que ele fez na vida dele, ele praticamente ele fez trabalhando na Ford. Ele entrou aos 18 anos na Ford, né? E aí depois ele saiu, depois ele trabalhou um tempinho na Chevrolet, né? E aí depois ele foi trabalhar em outro setor.
Não, e é nítida a qualidade de vida dessas pessoas. Assim, eu falo porque eu também trabalhei em fábrica aqui, conheço várias pessoas que trabalham, e é como você acabou de falar, a vida da pessoa, e aí não são 5 anos, né? São 10, 15, 20, 30 anos trabalhando, às vezes, na mesma empresa ou na mesma região, né? Em várias fábricas. E você sublinhou um aspecto muito bacana, né? Porque estamos falando da indústria do século passado, e olha só como ainda a indústria do século passado é melhor do que, obviamente, essa precarização que existe nas grandes metrópoles do país, sobretudo, né? Agora também se espraiando aí para os famosos interiores do país, mas, sobretudo, nas metrópoles, nas capitais brasileiras, a precarização se estabeleceu de tal forma que as pessoas, de fato, trabalham 14, 15, 16, 20 horas por dia, enfim, isso quando trabalham, né, fora os bicos e outras atividades. Ô, Cristiano, assim. Claro, Vontade. deixa eu só fazer um Vai lá, parênteses, vai já lá. que a gente está falando hoje, eu estou, né, cheia dos parênteses para te passar depois para o próximo tema. Esses Aí, dias, garoto. esses dias eu estava vendo uma live lá no Portal Disparada com um cara, eu não lembro se ele era metroviário, agora eu não lembro agora. E aí, cara, ele estava falando sobre uma outra modalidade de trabalho. Eu não sei se o Adriano está aí ainda, né, mas talvez o Adriano já tenha ouvido falar, né? A gente já tem essa, né, essa questão da uberização do trabalho, que o pessoal fala, né? Que eu chamo de precarizado, né? E a gente vê, né, esse pessoal que trabalha umas jornadas bastante estranhas, né? Depois da reforma trabalhista. Cara, mas agora tem uma outra coisa absurda que eu descobri com esse rapaz que teve lá no Disparate, que eu jamais tinha ouvido falar, né, que está rolando aí em São Paulo. Agora tem a tal das missões. Tipo assim, o mercado Pão de Açúcar precisa de uma pessoa para empacotar hoje, sei lá, a gente está precisando. Eles vão lá, chamam a pessoa para trabalhar no Pão de Açúcar, ela vai lá, só cumpre aquela função, bye bye, tchau, tchau, e eles combinam um preço ali, sei lá, R$ 40 o dia, tá? E é isso aí. E assim, ele estava falando que, né, teve um caso que ele acompanhou de perto, né? Que ele viu que a empresa, e era uma empresa grande, tá? Que a empresa contratou um trabalhador para fazer um serviço, estava pagando, né, no anúncio, era R$ 40, tá? Para fazer aquela missão, tá? E aí, essa empresa, ela foi acionada na justiça, né? Buscaram, né, uma ação, e essa empresa estava devendo horrores para a galera que foi completar a missão na empresa. Tu já tinha ouvido falar desse negócio de missão? Com esse nome não, mas como o Adriano falou aqui, eu já sei, já vi casos, né, de pessoas que trabalham por hora, né, que Isso, é que é um negócio assim que remete muito ao chapa. Não sei se aí no Rio Grande do Sul tem o chapa lá, que assim, pelo menos aqui em São Paulo, a gente nas rodovias, né, tem umas pessoas que ficam ali no acostamento oferecendo o serviço para descarregar um caminhão, para carregar o caminhão, enfim, ou próximo a supermercados, né? Então, assim, trabalhos uhum, muito particulares, muito não pequenos, né? Porque assim, geralmente é trabalho bem exaustivo, mas é um trabalho só, né? Uma atividade só. E eu nunca tinha ouvido falar de missão, né? Mas assim, trabalho por hora, essa ideia de contratar pessoas só para uma função, não para uma função, mas para uma demanda, né? Então, assim, é como você falou, isso, vai para empacotar uma algo. demanda, é um trabalho por demanda, isso aí. Basicamente é isso que o Adriano falou, né? Por hora, daí, tipo, vai ganhar 40 por hora ali. Aí a pessoa ganha ali, né? Um valorzinho ali. Né? Depois eu dou uma checada ali para ver se eu dei a Quase como uma informação certa. diária, né? Quase que como uma É diária. quase como uma diária, exatamente. E aí depois é tchau, se finir, deu. Que loucura, né, cara? É, meu. Mas é para você ter uma ideia, né? E aí a gente tem, pelo menos aqui, como eu vivo no Distrito Industrial, dá para a gente fazer esse contraste, sabe? Da realidade nas franjas da cidade, né?
não só da periferia, mas principalmente na periferia de São Paulo, né, com um distrito industrial à moda antiga, né, com a indústria do século passado, mas que ainda permite às pessoas oferece uma qualidade de vida infinitamente melhor, comparada, sobretudo, a este momento, né, do trabalho brasileiro, né, em que as pessoas estão, de fato, expostas, né, até pelas suas necessidades, a jornadas exaustivas e sem qualquer segurança, né, de que vão receber ou que vão conseguir quitar suas dívidas no final do mês ou que vão ter alguma renda ao final do mês, porque já não é mais contado por mês, nem por semana, e sim, como você falou, por diária ou às vezes por hora, né? Então, Cláudio, assim, na indústria velha, ainda tu tem uma certa estabilidade, Cara, assim, ó, o teu emprego só é ameaçado se tu fizer uma grande bobagem ou, sei lá, tá uma crise econômica, ou uma crise no setor, mas mesmo assim, cara, eles fazem férias coletivas, eles tentam fazer o máximo para não demitir os trabalhadores, né? Eu, por exemplo, conheci um amigo, né, que trabalhou 10 anos na Gerdau, né, e ele assim, e ele estava louco para sair. Ele disse que ele teve que fazer muita bobagem para eles mandar ele para a rua, porque ele não aguentava mais. Era mais de 10 anos trabalhando na Gerdau e ele encheu o saco e decidiu ir para uma outra empresa do setor. E por falar em emprego, o segundo assunto tem tudo a ver, né? Porque a gente falou de segurança, falou de trabalho. Pô, falar de carteira assinada e de aposentadoria para esse tipo de trabalhador, Cristiano, infelizmente, tirar sarro da cara dele, né? Porque falar, sujeito, você vai se aposentar como? Você está contribuindo. Estou falando isso porque a gente está... Agora vamos falar do INSS, né? Que está sob o Ministério da Previdência com o ministro Carlos Lupe, e que nas últimas semanas o INSS esteve aí no centro de uma crise na gestão. Tanto é que eu tinha lido que haveria o pedido de demissão do presidente, do presidente interino do INSS. O nome do sujeito está aqui na descrição do vídeo, eu vou ler para vocês. O Glauco Hamburg, é isso? O ministro, por enquanto, não demitiu. Mas, como disse o Cristiano na introdução, e é o que a gente vai falar aqui, a fila do INSS, de pessoas buscando benefícios do INSS, segue muito grande. Os 6 meses que o governo, por meio do ministro, havia dito que seria possível aí diminuir essa fila, até mesmo zerar, já passou. E a gente tem uma questão muito, muito séria no INSS, que é não só a fila, mas também a situação de abandono do Instituto. Porque as agências estão em situação extremamente debilitadas, agências que estão fechadas porque sequer as contas de luz estão sendo pagas, e também um problema que é crônico, principalmente dos últimos anos, né, se aprofundou, se intensificou nos últimos anos, que é a falta de servidor também, Cristiano. Falta de servidor. Então, assim, se tem um combo aí para dar tudo errado, para o INSS não funcionar, agências abandonadas, uma fila de pessoas buscando benefícios e falta de servidores. Perfeito, Cláudio. Vamos lá, então. Cláudio, a gente já vem com um problema, né, se agravando há algum tempo, né? A gente já ouvia falar desde o governo Temer, se agravou com o governo anterior, né? E agora a bomba caiu no governo Lula, né? Que a gente tem uma defasagem enorme de servidores do INSS. E é aquele pessoal que está ali na ponta, né, Cláudio? Que é o pessoal que vai lá, que está atendendo aquela pessoa que precisa do benefício, né? E a gente tem visto que a defasagem é grande, são quase 2.000 trabalhadores, se eu não me engano, é o déficit do INSS. E aí, Cláudio, a gente não vê nenhuma sinalização de que vai haver novas nomeações. A gente, num primeiro momento, até ouviu falar que poderia acontecer no segundo semestre, mas eu não sei se vai acontecer, né? E já se fala por aí que pode ser que aconteça
um novo certame do INSS, mas, sinceramente, se houver, só se for cadastro reserva para chamar, sei lá quando, se é que vão chamar, porque a gente já está com esse déficit já há algum tempo, Cláudio, e a gente não preencheu essas vagas. E vou te falar uma coisa, Cláudio, toda vez que eu vejo o ministro Carlos Lupe se manifestando, todas as vezes, cara, é sagrado. Tem algum servidor do INSS ou talvez alguém interessado em entrar. Ministro, por favor, nomeie os mil e não sei quantos servidores que está faltando no INSS, nós estamos cansados e tal, né? Cara, é sério, toda a comunicação que eu vejo do ministro Carlos Lupe sempre tem alguém pedindo, né, a nomeação de novos servidores, né? Cara, é batata. Todas as publicações que eu vejo dele, eu vejo isso. E assim, Cláudio, como tu bem disseste, né, a gente está com essa defasagem, a gente está com essa situação em que alguns lugares a gente está vendo que mal consegue bancar a despesa de uma água, de uma luz, né, aquilo que seria o básico, e é um problema que já se arrasta há algum tempo. E o problema principal que a gente vai falar aí, né, que está envolvido, é a perícia médica, né, que hoje se tornou um problema ainda maior, porque já era um problema grande e se tornou ainda maior agora. E, como tu bem disseste, né, sobre a má gestão, são justamente os peritos médicos que são aqueles que mais estão reclamando da má gestão do INSS, falando que o presidente Carlos Lupe, né, o presidente licenciado, né, Carlos Lupe, hoje ministro, abandonou os peritos médicos, que ele faz uma má gestão, que ele não está fazendo aquilo que ele foi, o que ele prometeu. Eu, particularmente, vi algumas palavras, algumas manifestações dos peritos, fiquei um pouco desconfiado da visão deles e do voto deles na última eleição, confesso, tá? Mas, assim, independente, né, do que pensam, deixaram de pensar, né, essa situação com os peritos médicos, ela já se arrasta, Cláudio, pelo menos desde 2010, que a gente já tem problemas com relação aos peritos médicos. Hoje, a gente já teve em 2010, e olha que lá em 2010 a gente tinha 5.200, mais ou menos, e hoje, ativos, nós temos um pouco mais do que 3.200 e muitos deles já estão ali, né, batendo na porta para aposentadoria. Quer dizer, vamos ter mais defasagens ainda, né, no INSS. E, como tu bem disseste, né, para finalizar e a gente continuar ainda sobre esse tema, né, tem a questão das filas, que o ministro disse que resolveria, né, em 6 meses. Não está conseguindo, muito pelo contrário, Cláudio. As filas aumentaram no governo Lula, né? Saiu na imprensa que as filas aumentaram, não lembro a porcentagem, depois tu pode nos colocar a par aí, Cláudio, a porcentagem, não sei se rodou aí 20% ou mais, mas aí tu pega o número aí para a gente divulga. Mas o fato é que houve um aumento e agora o ministro deu um novo prazo de resolver o problema das filas, que foi aquilo para que ele foi contratado, e eu esperava, né, que era essa a missão principal dele, mas ele não está conseguindo, deu um novo prazo, e ele disse, até o final do ano, nós vamos tentar corrigir esse problema e vamos conseguir resolver os problemas, conseguir entregar aquilo que a gente prometeu em 45 dias, né? Mas sabe como é que é, né? O problema é muito grande, ele sabia que era, e ele foi muito avisado, né? Isso é informação, tá, Cláudio? Por membros do partido, que ele estava embarcando numa canoa furada. Mas ele quis embarcar, né? E agora ele está vendo o tamanho do desafio. Então, eu fui confirmar aqui sobre o aumento da fila, e aí eu já vou passar para o nosso público. Daqui a pouco eu passo
o aumento, porque eu não consegui encontrar essa informação. A informação que eu encontrei, e aí é de hoje, né, que o Glauco Vanburg, que era o presidente do INSS, ele de fato foi demitido, assumiu no lugar dele o Alessandro Stefanuto. Então, Alessandro Stefanuto, que também, deixa eu confirmar aqui se ele também é servidor. O Glauco, né, o Glauco André Vanburg, ele é servidor do INSS, mas foi uma indicação do PSD, do Kassab. Agora, aí com essa informação, eu te pergunto, Cristiano, o que é da parte do Carlos Lupe, o que seria da parte dessas indicações políticas que são feitas para cargos no segundo, terceiro, quarto, quinto escalões, que muitas vezes a gente não dá muita importância quando são indicados, ou mal sabemos quem é que indicou, mas que quando, por exemplo, estoura a bucha, como agora, né, uma fila de quase 2 milhões de pessoas, o INSS nessa situação toda de abandono, o ministro tem que dar satisfação e aí cai o indicado. Aí é quando a gente descobre quem é o indicado e quem indicou, por que estava lá. Então, o que é da parte do ministro? E aí você até falou da canoa furada. Esse tipo de comentário é mais no sentido do governo Lula ou da pasta específica que o Carlos Lupe assumiu? Vamos lá, da pasta, para ser muito prático, tá? Assim, eu tenho informação, tá? Que alguns quadros do PDT foram relutantes e disseram para o Lupe não assumir, porque eles sabiam que a Previdência era uma bomba relógio, eles sabiam que o setor estava com problema, a pasta estava com problema, ele não iria conseguir resolver rápido, e ele corria o risco de ele queimar o filme dele, né? Ele foi avisado isso até por um membro bastante forte do PDT, mas ele decidiu abraçar, né? Porque ele viu que o partido tinha uma função, tinha uma importância nesse setor, né? Já que o PDT foi um dos partidos que lutou por uma reforma da Previdência, né? Então, ele achou que seria bom entrar, né, na pasta. Ele acabou entrando, mas, assim, com alguma relutância dentro do partido, principalmente de um quadro que eu conheço, né, que foi contra essa entrada. Mas, enfim, Cláudio, como a gente disse, né, a canoa furada é o setor, os médicos peritos estão satisfeitos com a gestão do Carlos Lupe, e já que tu falou, né, das competências, então, Cláudio, assim, eu acho que esse nem é o ponto, tá? Porque, assim, a gente sabe que no governo Lula, a gente sabe que o que está mandando é indicação política, o PSD está buscando o seu espaço, lembrando que tem quem pediu essa reivindicação, Cláudio, com relação aos médicos peritos, tá? Foi um médico perito ligado ao PSD, tá? Ele fez uma manifestação, eu só não lembro agora quando é que foi, tá, Cláudio? Aí sabe como é que é, né? A gente tá vendo o tema das ferrovias, tá vendo esse tema do INSS. A gente quer saber qual é a defasagem, a gente quer saber o que pensam os peritos médicos, a gente quer saber como é as dificuldades do setor, a gente quer saber um monte de coisa. A gente, às vezes, né, meio desafisado, como a gente diz, a gente acaba passando alguma E coisa. você é um só, né? No meio disso tudo, você é um É, só. aqui nas Jovens Cronistas não tem jornalista para filtrar informação, nem para mim, nem para o Cláudio, para estar dizendo assim, não, ó, a informação é essa daqui. Tanto é que eu estava dizendo aqui para o Cláudio, que eu passei informação para ele, que eu vi hoje que no governo Lula aumentou as filas do INSS. O Cláudio já não achou a 8,5. informação. Isso? 8,5. Então 8,5. tá. De 1 milhão para quase 1.800.000 pessoas. Tá. Então, tá, achou a informação, então. Na verdade, eu fiz a conta aqui, né? Porque eu vi que tinha um estoque Ah, de 1 milhão e agora eu vi aqui uhum, o dado de quase 1.800.000. Então, uhum. dá Isso, isso, né? Dá isso. 8% aí de aumento. Tá. Mas vamos lá. Então, assim, Cláudio, eu lembro que teve uma palavra de um cara, de um político, né,
do partido, do Kassab, né, que ele é, né, médico perito, ele estava falando, né, sobre essa defasagem, que precisava dar um jeito nisso, porque assim, né, Cláudio, o perito médico é aquele cara que vai falar sobre a aposentadoria por invalidez, é o cara que vai fazer a perícia para saber se tu tá se tu tá apto ao trabalho, se tu não está, né? Entre outros benefícios, como o próprio BPC Loas, né? Ele é quem vai dizer, né? Ele que vai fazer a perícia para dizer se tu pode receber aquele benefício ou não. E aí, Licença Cláudio? médica também, Cristiano? Também, também, sim. Licença médica também. Se tu precisar te afastar do trabalho também. E aí, Cláudio, então assim, tem os benefícios, tem a licença médica, como tu bem lembrou, né? Então, assim, tem uma série de demandas que são esses profissionais que estão em defasagem e que estão se queixando, e daí já que tu falou, né, da mudança do presidente, a principal reclamação dos médicos peritos é que antes eles tinham um diretor que dizia para eles, ó, vocês têm que fazer isso, isso e isso e isso. Agora não tem mais nada. Não tem mais nada, segundo, né, o que eles relatam, né? E eles não têm ordens claras de como é que as coisas vão operar daqui para frente. E sem contar que eles estão enfrentando muitas instabilidades com o sistema informacional do DataPrev. Né? Também tem esse ponto que eles também estão levantando recentemente, né? Que não é nenhuma novidade, né? Sempre o sistema costumava dar um problema aqui, outra ali, né? Só que agora está demais, né? Está dando problema com muita frequência, e aí os peritos médicos têm dificuldade de atender, né, as pessoas, e também quem está ali na ponta, né, na hora de poder fazer o atendimento, também encontra dificuldade para atender as pessoas, porque precisa desse sistema. Então, assim, é uma série de desafios, tá, que estão colocando o ministro Carlos Lopes numa situação muito difícil, e a gente não sabe muito bem quem que está fazendo o quê. A gente está vendo uma manifestação aqui, uma manifestação ali, algumas ideias que surgem por aí, né, ditas pelo ministro, mas, tanto é que uns até falam que o ministro busca muita polêmica na imprensa, e por isso eu fiquei meio desconfiado do posicionamento de quem falou, né, com a imprensa, e a gente não está vendo, né, a solução do problema, muito pelo contrário. A gente está vendo casos de pessoas, Cláudio, e é nessa matéria que eu li, de pessoas que estão há mais de um ano e meio, 2 anos, às vezes, esperando um benefício que nunca chega, por causa dessa defasagem, né, dos profissionais, né, e desses problemas de gestão que acontecem dentro do INSS. Eu tenho duas dúvidas. Uma é em relação ao DataPrev, porque o DataPrev estava em vias de ser privatizado e eu quero saber se pesou ou tem pesado nessas falhas e, enfim, nessas ocorrências o processo de desinvestimento da empresa, né, do sistema. Porque antes de ser privatizado, o sistema já vinha passando por uma espécie de sucateamento. Eu quero saber se isso está interferindo ou não. E o segundo ponto é também com relação aos peritos, porque pelo que eu tinha lido, né, e assim, eu tinha visto que a fila aumentou e aí também que as pessoas têm reclamado, e eu também tinha visto algo sobre mudanças que foram feitas no governo anterior. Se você também chegou a ver isso e se isso também tem Fala de dificultado. terceirizações? Não só terceirizações, mas eu tinha visto algo sobre a jornada mesmo dos peritos, algo assim sobre uma espécie de quantidade de agendas, né, de avaliações que os peritos tinham que fazer, uma quantidade mínima. Né? E aí os peritos estariam ainda, como não, isso não foi alterado, os peritos estariam seguindo ainda essa regra. Não, eu tenho que cumprir aqui uma quantidade mínima para
para valer o meu dia de trabalho. Eu falo porque no meio disso tudo, eu não sei se o que está pesando mesmo para enfrentar essas filas e reduzi-las é somente o sucateamento do INSS, porque assim, o INSS está sucateado, e aí não é, e aí mesmo que o ministro seja o melhor, mesmo que ele trabalhe de madrugada, mas assim, não serão 6 meses, né? Ele não vai conseguir retomar a autarquia em 6 meses, o órgão em 6 meses. Então, assim, eu tenho dúvidas, Cristiano, em relação a esses 2 pontos. Se a privatização do Dataprev, né, que estava em vias de acontecer, o governo já, no primeiro ato, lá em 1º de janeiro, disse que não iria fazer, se isso está atrapalhando, e também com relação a essas mudanças, porque eu tinha lido algo assim, no governo anterior teria reduzido a quantidade mínima de avaliações, e aí com isso os peritos estariam com uma jornada, os peritos que estão hoje atuando no INSS, estariam com a jornada, digamos assim, que não é condizente com o tamanho da fila, para diminuí-la principalmente. Uhum. Bom, assim, sobre essa questão da jornada ou a quantidade que os peritos precisam atender, essa informação eu não tenho, eu vou ficar te devendo. Agora, com certeza, essa questão do Dataprev pode sim ter influenciado. Eu lembro que eu conversei no meu canal, né, eu sou com 2 servidores, né, um do Dataprev e outro do Serpro, né, e eles falaram de o quanto que já estava sucateada a empresa. E com a iminência da privatização, a gente começou a perceber, começou a fechar unidades, começou a fechar superintendências, porque em alguns casos não é uma agência, às vezes é uma superintendência. E a gente começou a ver as situações que a gente viu, sim, um sucateamento, um esvaziamento da empresa. Né? Então, possivelmente, né, Cláudio, eu não tenho essa informação, mas talvez a gente pode um dia, né, ver se a gente consegue conversar com algum funcionário da SERP ou do Dataprev para entender, né, o que está acontecendo, ou como é que a empresa está depois, né, que o governo Lula diz que não vai haver a privatização, que não é que não vai haver, na verdade, saiu da fila, né, das privatizações, saiu do programa das privatizações. Então, assim, seria mais um debate de conversar com os trabalhadores, com alguém que é ligado a algum sindicato, para poder entender melhor como é que está esse cenário dessas empresas. Agora, depois dessa do Dataprev, as filas, o que mais que tu me perguntou, que eu estou meio perdido? Não, você chegou a responder, você falou que não tinha visto nada sobre essas mudanças do expediente dos peritos do INSS, porque eu tinha visto isso, eu vou confirmar, mas eu tinha visto algo assim, que houve uma alteração no governo passado, que estabeleceu um mínimo, eu não sei se era 5 ou 6 perícias por dia, e aí os peritos, com isso, eles teriam uma jornada, assim, geralmente as avaliações, elas são bem rápidas, né, de ter a média de 15 minutos, 20 minutos, não sei, ou 10, mas enfim, eu sei que são rápidas, então, assim, com essa regra, eles não teriam a necessidade de cumprir o expediente todo, ou entrar nesses não seriam obrigados a entrar nesses mutirões que estão sendo realizados, porque teria essa regra. E também a gente tem, não sei se isso, mas salvo engano, os peritos eles são vinculados a uma associação, não é isso, Cristiano? Então, acho que tem algo assim, né? E aí, enfim, nós estamos falando isso porque é uma crise com várias nuances. Tem a gestão lá no alto, a presidência, que foi alterada. Aí você trouxe também a secretaria, né, que é a responsável pelos médicos peritos, a secretaria do INSS, que também, como você falou, eles querem trocar, né, os peritos querem trocar o secretário, a secretária, enfim, quem está nesse posto, né, da diretoria. E aí tem essa associação, que aí é quem, de fato, coordena, né, a atuação desses peritos. Então, é quem tem alguma influência sobre esses peritos. E essa associação, pelo que eu tinha visto, essa associação ela tem uma gestão que é mais identificada com o governo anterior do que necessariamente com este governo. Então, é mais ou menos essa a crise em que está o INSS. Mas a pergunta que eu fiz é mais isso, se você tinha visto algo sobre a mudança da jornada de trabalho deles, jornada de trabalho, não sei se é a melhor expressão, mas para a jornada dos peritos, e isso estaria dificultando, inclusive, a adesão desses peritos nesses mutirões, que é a proposta do Carlos Uppi, parece, né, para enfrentar essas filas.
Bom, como eu te disse, não. Eu vi sobre essa questão das terceirizações que aconteceu no governo anterior, né? Que algumas partes acabaram indo para terceirização e está rolando aquele meio jogo de empurra, né? De as pessoas reclamam lá no INSS sobre um serviço, mas daqui a pouco quando vai ver esse serviço foi terceirizado, daí é um outro setor que está fazendo, enfim, né? Então, De- assim, Eu ia te pode fazer uma falar. pergunta. Não, não, vou te fazer uma pergunta. Desculpa te interromper. Passada essa parte aí da crise do INSS, dessa situação muito caótica e que, segundo você, pelo que você pôde apurar, o ministro teria sido avisado, né? O Carlos Lupe teria sido avisado antes de assumir o cargo. Carlos Lupe deve continuar no cargo? Está numa condição estável diante dessa crise, porque não deixa de ser uma crise, ainda que ele não tenha muito o que fazer, mas é uma crise na autarquia, no órgão, e a fila está quase dobrando já, né? E a gente tem visto aí que, bom, é muito, muito importante que o governo dê satisfação, principalmente para essas pessoas que são pessoas geralmente que vão recorrer a esse benefício, são pessoas vulneráveis. Né? Cláudio, eu acredito que sim, tá? Só se acontecer alguma situação de repente, ele soltar uma polêmica muito forte na imprensa, tipo, sei lá, uma reforma previdenciária aos moldes do Ciro, alguma coisa talvez é, melhor até, uma proposta até melhor, aí talvez pode ser que ele fique em maus lençóis, né? Mas acho que só alguma coisa nesse sentido, ou se daqui a pouco o Lula fica numa sinuca de bico com o Centrão, e daqui a pouco o Centrão diz, quem sabe tu não me dá aquela vaga que hoje o Lupe está ocupando lá, né? Para a gente ficar tudo certo aqui, ninguém se incomoda, tu continua o teu governo, né? Acho que só mais assim no sentido de se surgir alguma polêmica, ah, pode ser alguma declaração considerada polêmica pelos liberais, aí o Lula pode agir. Talvez se descobrirem alguma denúncia grave dentro do INSS também é uma possibilidade que eu não tinha aventado, mas pode ser. Ou, né, os arranjos políticos também podem ajudar nesse sentido, porque, no mais, acho que o Lula vai manter o apoio ao presidente licenciado e hoje ministro Carlos Lupe, porque ele foi, né, chefe de campanha, né, ficou ali junto com o Rodrigo Neves e outros lá no Rio de Janeiro, comandando a campanha do presidente Lula, eles têm uma longa amizade, então acho que só se acontecer alguma coisa muito grave. E aí, né, Cláudio, o pessoal que está aí na fila buscando o seu benefício, né, isso aí o Lula vai jogar para escanteio. A mesma coisa vai ser com os trabalhadores, porque com certeza, né, Cláudio, com esse quadro de defasagem, né, isso não é de hoje, né, já vem acontecendo desde o governo anterior e com certeza deve continuar acontecendo. Com certeza, com essa defasagem está acontecendo muitas doenças ocupacionais, né? As pessoas devem estar sofrendo, né? Porque não é fácil lidar com o público, ainda mais um público sensível, né? Que é a aposentadoria por invalidez, perícia médica para se afastar do trabalho, BPC Loas, pô, tem uma série de situações que envolvem o INSS e é um público muito sensível, né? Então, assim, imagino que os profissionais que estão ali na linha de frente, faz o atendimento, né? Isso eu tenho informação, tá, Cláudio? Que no governo Bolsonaro eles estavam exaustos, teve muitas pessoas que se afastaram do trabalho por doenças, né? Porque, né, bateu a depressão, exaustão, entre outros problemas psicossociais. Então, isso deve se agravar, independente do governo que for, o que vai realmente importar são os arranjos políticos e a sustentabilidade. A prova disso, na minha avaliação, Cláudio, acho que essa indicação do PSD é muito mais por um arranjo político do que dá
alguma sustentação a um grupo de trabalhadores ou aos peritos médicos, ou de talvez dar um suporte ao LUP para que ele possa melhorar a gestão do INSS. Espero estar errado, né? A gente está falando aqui, né, de uma posição, né, de observador e avaliações pessoais. A gente não está ali convivendo no dia a dia, não temos ninguém lá dentro do INSS. Aliás, eu até conheço alguém lá dentro, né? A Amanda Anderson, né, que é ligada ao movimento LGBTI, né? Ela trabalha no Ministério, no Ministério da Previdência, junto com o Lupe. Talvez ela poderia ser uma pessoa que conhece melhor como é que está rodando as coisas por lá. Eu quero só corrigir uma informação que eu passei, porque enquanto o Cristiano estava falando, eu fui pesquisar sobre isso, né? O quanto cresceu a fila do INSS. Eu falei 8% porque foi o que eu li aqui no G1, e aí eu dei uma de Romeu Zema aqui, né? Porque eu falei o seguinte, não, tinha 1 milhão, foi para 1.800.000, então isso quer dizer que aumentou 8%. Não, se tinha 1 milhão, foi para 1.800.000, cresceu 80%. 80%, certo? E aí, Cristiano, vamos trabalhar com esse dado, porque é o seguinte, o governo assumiu com 1 milhão de requerimentos, né? Isso. Aí eu não sei se a base de comparação é a mesma, se requerimentos são, enfim, mas é o seguinte, hoje o governo lançou, eu li aqui, né, que hoje o governo lançou o Portal da Transparência Previdenciária. Eu tentei acessar o site já não está mais no ar, eu não sei por qual razão, né, porque já tiraram do ar. Mas, em resumo, esse portal ele vai mostrar a fila, para dar transparência a essa fila, já é um ato da nova gestão, né, do Alessandro. E que o Lupe tinha prometido, e o Lupe tinha prometido isso também. Então, ele havia prometido, aí cumpriu hoje, já aí como o primeiro ato da nova gestão do Alessandro Stefanato, né, que eu falei, Stefanuto. Então, Alessandro Stefanuto. Só que esse portal da transparência não está abrindo, então assim, eu tentei acessar e não abriu. Mas eu encontrei aqui algumas matérias reproduzindo dados desse portal da transparência previdenciária de hoje. E aí dão a conta de 1.794.449 requerimentos até junho, né? Isso até junho. Então a gente está falando aí de um acréscimo mesmo na casa de quase 800 mil requerimentos. Isso significa que se cresceu mesmo, se tinha 1 milhão e agora tem quase 2, estamos falando, eu fiquei com isso na cabeça porque eu falei, quase o dobro, quase o dobro com 8%, dei uma de, olha só, por pouco eu não seria governador de um estado, veja só, né? Seguindo essa linha, eu só não corrigi porque eu sou horrível em matemática. Não, então, é porque você não quer ser governador de estado, né? Só basta eu falar que eu te ouvo, né? Aí sim, eu acho que eu já ganho, se eu te falar que eu te ouvo, né, no lugar de ouço, aí eu acho que eu já posso ser governador de algum estado aí. E do Sudeste, geralmente é do Sudeste, não é de outras regiões, não, geralmente é do Sudeste. Ô, Cristiano, então era isso? Encerrada esta edição? Encerrado. Olha aí, podemos então dar como encerrada a edição? Podemos. Então, a gente volta na semana que vem. Eu quero só lembrar ao público que tem a reapresentação deste programa domingo, 19h30, no canal Em Nome da Rosa. Mas nós gravamos o conteúdo, não foi, Cristiano? Gravamos. Na segunda, né, a gente gravou um conteúdo legal, né, sobre as participações do Ciro, né? Na verdade, né, a gente gravou no domingo, né? Mas eu botei para... Ou foi na segunda? Foi na segunda mesmo? Eita, porra. Ah, é verdade, porque tu tava ocupado, né? Teve aquele negócio que tu teve que atender na oficina e tal, né? É verdade, foi na segunda-feira, é verdade. Eu já tinha até esquecido, viu? Então a gente gravou na segunda e aí eu exibi na terça-feira, botei para rodar ali às 19 horas para eu poder, né, pegar um pouco do Cisterna de Notícias e acompanhar, né, o jogo do Grêmio, né? Que ontem o Grêmio estava jogando e eu precisava acompanhar. Mas é isso, pessoal. Vocês estão reparando que o Cristiano este ano ele tá bem mais sorridente, né?
Você vê que ele tá, Série A, né, cara? O time tá bem. Principalmente, né, Cristiano? Principalmente pela segunda informação, né? Que é aquela informação sempre muito boa, né? Eu não posso dizer o mesmo, mas Aliás, enfim, qual foi mesmo o adversário que o Atlético pegou Palmeiras, no. sempre o Palmeiras, Sério? Pegou o Palmeiras. sempre o Palmeiras. 21 Palmeiras, Ah, 22 Palmeiras, 23 Palmeiras. Enfim, né? Estamos. É isso aí, o gente. Inter pegou o River. Não, assim, Espero que piore. Espero que piore. são grandes partidas pela Copa Libertadores. E que bom que os clubes estão disputando, ao menos, né, a competição. E eu espero que o Atlético passe, claro, né? Vamos ver se desta vez a Sina, né, que nos persegue nos últimos 2 anos, que nos perseguiu nos últimos 2 anos, deixe de se fazer presente nessas duas partidas de oitavas de final. Eu Que o vou Palmeiras estar torcendo pro Galão lá. pô, sempre, né? Tava vendo um meme, né, que o cara tô lá de boa e tal, porque esse ano, desde o ano passado, eu tô tentando não me estressar com o Galo. Então, assim, eu já vivi bons momentos com o Atlético, maus momentos é o que eu mais vivi, né? Mas, assim, bons momentos com o Galão. E aí é o seguinte, né? Pô, esse ano eu não quero me estressar. Mas aí sempre tem um cara que fala assim, e o Galo, hein? Aí, meu cara, aí quando alguém vem falar, e o Galo, hein? E aí eu vi um meme e eu me identifiquei demais, porque quando alguém vem falar assim, e o Galo, hein? Aí vem com aquela cara assim, perguntar, eu falo, meu cara, olha, vamos tocar, vamos falar sobre Ferrovia Oeste-Leste, não vamos falar Mas, cara, eu passei pelo menos uns 2 ou 3 anos a mesma coisa com o Grêmio, sabe? Quando eu pensava, vai, o Grêmio, eu digo, puta merda, será que dá para falar sobre pôquer? Será que dá para falar sobre a minha última viagem? Será que dá para falar, sei lá, da água? Não, esquece esse assunto de Vamos Grêmio. falar do crescimento da Indonésia, vamos falar Vamos do falar. Vietnã, agora não fala do Melhor, Galo. melhor. Agora sim, né? Mas assim, quando o Luizito Soares está jogando, o negócio fica melhor, né? Daí até dá um prazer de falar. Agora é o contrário, agora é o Cristiano. O pessoal quer falar de Indonésia, o Cristiano fala do Grêmio. O cara quer falar de Vietnã, ele vem falar do Grêmio, ele fala do Soares, aí, enfim, né? Ele que tá mudando. A alegria maior é o Luizito Soares, né? O Grêmio até que nem tanto. Não, olha, baita contratação, pelo menos tem se mostrado, né, em campo, um baita jogador. Obrigado, Cristiano, como sempre, pela parceria. Lembrando, então, que tem esse conteúdo extra, né, bônus, o que nós chamamos de Espaço Trabalhista Mais, no canal Em Nome da Rosa, já está disponível lá, inclusive quem quiser ficar pelo YouTube já vai lá no canal, tá aqui na descrição do vídeo, não apenas o link, mas o arroba mesmo, você clica, já vai direto pro canal, então quem quiser emendar já a edição que nós gravamos já vai lá assistir. E quem estiver acompanhando na retransmissão, lembrando sempre para se inscrever no canal Em Nome da Rosa, deixar o like aí no vídeo, é muito importante. Um grande abraço a todos vocês, até a próxima. Tchau, gente, valeu.